por amor a todos nós, desceu de sua glória para cumprir plano de Deus. Foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Uma boa noite, irmãos. Depois de uma manhã abençoada, com certeza uma tarde abençoada, uma tarde em família, né? Família reunida para aquele almoço. Oh, que legal, né? Muito bom. E eu também estou com uma família aqui, irmãos, que eu não posso nem imaginar a quantidade de pessoas que tem aqui em casa. Eu e a irmã Antônia. Olha que benção. Olha que benção. Eu e a irmã Antônia. Então eu sei que a sua casa está florida e nesse dia muito especial, quando comemoramos também a Páscoa. Eu quero dar um resumo muito breve, porque o nosso tempo não permite, o espaço, né, não permite, mas eu quero dar uma palavrinha rápida sobre a Páscoa. A Páscoa era uma festa em que os israelitas comemoravam a libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. Se você quiser confirmar isso, Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 20, mas você pode se reportar a Marcos capítulo 14, verso 12. Essa festa caía no dia 14 de Nissan, mais ou menos 1º de abril. A festa dos pães ázimos era um prolongamento da Páscoa, Deuteronômio capítulo 16, verso de 1 a 8. Para os cristãos, a Páscoa simbolizava a ressurreição de Cristo em 3 dias, após a sua morte na cruz, e por isso é considerada um fundamento da fé cristã. Mas eu quero lhe dizer que há vários símbolos que envolvem a Páscoa. Talvez vocês conheçam alguns, outros não. Mas eu creio que são símbolos que hoje se usa, meus irmãos, em algumas religiões, algumas seitas têm usado esses símbolos. Então há vários símbolos que envolvem a Páscoa. A cruz simbolizava a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Pão e vinho representava a vida eterna em Jesus em sua última ceia. Cordeiro simbolizava Jesus Cristo por ter sido sacrificado em prol do rebanho. Óleo santo simbolizava Espírito Santo. Coelhos simbolizava a fertilidade. Ovos de Páscoa simbolizava o nascimento para uma nova vida, já que os cristãos do Oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos. Domingo de Páscoa celebra a festa da vida. Tudo isso são símbolos que são usados. E para nós, domingo, o primeiro dia da semana, é que se comemora a ressurreição de Jesus. Isso está registrado em João, capítulo 20, verso de 1 a 25. Paulo também tem esse registro e registra então a ressurreição de Jesus. Então, após a ascensão de Jesus, os cristãos se reuniram tanto no 7º dia da semana, no caso o sábado, como no primeiro dia, domingo. Mas aos poucos, o domingo se tornou o dia da guarda. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até a meia-noite. Mas vamos reportar Apocalipse, capítulo 1, verso 10. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, queridos irmãos, o que nós cremos em Jesus como Salvador e Senhor, e que ressuscitou e que está na presença do nosso Deus. Jesus, irmãos, todos os dias. Ontem, hoje e eternamente. A mensagem da igreja é Jesus e este ressuscitado.
Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Vamos pensar na mensagem desta noite com o tema Jesus Cristo é o Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos de 9 a 11. Eu tenho certeza que você memorizou a mensagem da manhã e na mensagem da manhã nós citamos esse texto. Lembram? Então, diz lá: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos pensar também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Um texto também muito conhecido. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que Jesus representa para a sua vida? Cada um dará uma definição. Alguns vão dizer, é o dia pelo seu Salvador ou o dia da nossa salvação. Outros vão dizer, vão definir pela emoção. Outros vão falar sem pensar. E outros vão orar primeiro para responder. Mas a Bíblia, ela própria, dá a definição, o que devemos fazer. Filipenses capítulo 2, verso 11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Hebreus capítulo 13, verso 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero fazer alguns destaques muito interessantes sobre Jesus Cristo, o Senhor da família, Jesus Cristo, o Senhor da igreja e Jesus Cristo, o Senhor do mundo. Pensemos então sobre Jesus Cristo como Senhor. Filipenses ainda no capítulo 2, verso 2, completai a minha alegria para que tenhas o mesmo ânimo pensando nas mesmas coisas. No verso 3, nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós vamos trazer para a família características e qualificações de que Jesus, que é o Senhor da família. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu tenho certeza que a igreja que está me ouvindo nesta noite não tem dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor da família. Então, quando a igreja ela se reúne nas casas e nos templos ou em qualquer outro lugar, nós temos que ter em mente que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. A igreja ela se reúne, o povo de Deus ele se reúne, a igreja se reúne para orar, a igreja se reúne para a leitura da palavra de Deus, a igreja se reúne para louvor, para adoração. A família se reúne para que naquele momento nós possamos realmente agradecer ao nosso Deus momentos especiais. Pensemos então, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Os requisitos da igreja são os mesmos da família. Alguém tem dúvida? Eu creio que não. Alegria, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Então essas são características, meus irmãos, que são do povo de Deus. São características das famílias, são características da igreja do Senhor, da igreja. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e na mensagem anterior nós falamos,
não podemos brincar de ser crente e de ser igreja. Então, ser crente é algo muito sério, é algo muito especial. Mas ser crente também, não quero lhe dizer que nós não podemos perder a alegria. Nós temos que ser realmente crentes alegres, porque confiamos em Jesus e nós fomos realmente transformados por Jesus. Então não vamos brincar com o Senhor da igreja. Filipenses capítulo 2, verso 13, diz assim: porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, dobrar os joelhos, sendo lavados pelo sangue, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dobrar os joelhos é a igreja adorando a Jesus. É colocar-se diante dele. É sempre confessar que Jesus é o Senhor. É entender que não existe outro nome. Nesse domingo de Páscoa, meus irmãos, se é que vamos comemorar, estamos comemorando Jesus. Amanhã vamos comemorar Jesus. Terça-feira vamos comemorar Jesus. Em todos os dias da semana, do mês, do ano, a nossa mensagem deve ser única. Jesus, o nosso Salvador. Vamos pensar então, Jesus Cristo é o Senhor do mundo. Glória e majestade é dada a Ele. O Salmo 145, verso 3, diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado, e a sua grandeza é incompreensível. Já pensaram, irmãos, nessa grandeza do Senhor? Já pensaram, meus irmãos, que Ele é digno de ser louvado? A quem nós devemos louvar? Somente ao Senhor. A quem nós devemos adorar? O nosso Senhor. Mas Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele é o resplendor da sua glória, é a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas no capítulo 8, verso 1, diz: o ponto principal de que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou-se à direita do trono da majestade no céu. Então, irmãos, nós sabemos aonde Jesus está. Ele está na presença do Pai. Ele está junto da majestade nos céus. Ele está na presença do Pai. Mas com certeza, um dia ele haverá de voltar. Queremos concluir, meus irmãos, a mensagem desta noite lendo um versículo de Judas. Judas 25. Diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Glória e majestade ao nosso Deus. Domínio e poder hoje e eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe as famílias reunidas nesta hora, ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, à sua vida, porque nós pensamos exatamente sobre Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que permita uma semana abençoada na sua presença. É a nossa oração, é o pastor da sua igreja falando no seu coração através da palavra de Deus. Amém. Dele a queixa
E ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.